Oi, pessoal, tudo bem? Saudades de vocês. Tô sim, tô com saudade. Saudade de estar lá na sala, vendo aquelas carinhas, olhando para mim, uns com sono, outros animados, com vontade de estudar, outros assustados, outros que não sabem o que fazer, por onde começar, mas todos lá, cada um de um jeitinho, né? E a gente conversando, é divertido, as histórias que vocês sempre têm para contar. Mas eu creio que logo, logo a gente estará de volta nessa agitação na sala de aula, que é muito gostoso. Enquanto isso, vamos continuar os nossos estudos virtualmente. Começamos o nosso segundo bimestre, como está ali no slide, você está vendo a capa, né? Apostila 2, temos muito conteúdo pela frente. Eu conto com a responsabilidade, com a dedicação de vocês, né? De levar a sério, ok? Tudo aquilo que nós vamos ver não tem como eu aliviar, porque se a gente deixar alguma coisinha para trás, vai fazer falta lá na frente, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu acredito na capacidade de cada um de vocês, ok? Se organizem, né? Façam uma rotina de estudos em casa, que isso vai ajudar muito a você dar conta de todas as suas responsabilidades, tá bom? Então vamos começar. Pegue a sua apostila, apostila 2, né? Capítulo 1. Nós vamos estar iniciando essa apostila com o estudo do material genético, estrutura e função. Então vamos lá, pega a sua apostila, página 3, ok? Então eu fiz uma mescla nos slides daquilo que está na apostila, seguindo a ordem da apostila e também anotações minhas. Infelizmente não tem como esse vídeo ser curtinho, tá? Então, não precisa assistir tudo de uma vez. Assiste um pedaço, dá um pause, faz os exercícios que estão no meio do capítulo, assiste o outro pedaço, né? E depois termina com os exercícios, ou assiste, vai dividindo em partes, não tem problema, não precisa assistir tudo de uma vez, ok? Mas os capítulos dessa apostila, eles têm muito conteúdo, eles são extensos mesmo, ok? Mas vai dividindo que você daí consegue assistir tudo, acompanhar o conteúdo e não ficar cansado, tá bom? Tranquilo? Já tá com a apostila na mão, com o caderno para fazer suas anotações, né? Marca texto, enfim, o seu estojo. Vamos lá ao nosso capítulo, certo? Tudo bem? Então, olha só, ácidos nucleicos. Nós temos dois tipos de ácidos nucleicos: DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, ok? Do que esses ácidos nucleicos são formados? Eles são formados por estruturas menores, chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos, eu coloquei um esqueminha, eles são formados por um grupamento fosfato, por uma pentose, por uma base nitrogenada, ok? A pentose vai variar de acordo com o ácido nucleico, a base nitrogenada também. Se o ácido nucleico for o DNA, a pentose é a desoxirribose. Se o ácido nucleico for do RNA, a pentose é a ribose. Lembra o que é pentose? Pentose é um carboidrato, é um glicídio que nós estudamos na apostila 1. A base nitrogenada também, ela vai variar de acordo com o ácido nucleico. O que são essas bases nitrogenadas? Então, nós temos aqui, elas são divididas em dois grupos de acordo com a estrutura química. Eu não vou cobrar de vocês a estrutura química, e também não é cobrado em vestibulares, nem a estrutura química na biologia.
Então, nós temos as bases púricas e as pirimídicas, diferenças químicas que não vem ao caso no momento. Púricas, nós temos duas, chamada adenina e a guanina. Adenina, o símbolo é A maiúsculo, guanina, o símbolo é G maiúsculo. As pirimídicas, timina, T maiúsculo, símbolo, citosina, C maiúsculo, uracila, U maiúsculo. No DNA, a adenina, ela sempre vai se combinar com a timina no DNA, ok? E vice-versa, como está ali demonstrado no slide. A citosina vai se combinar com a guanina e vice-versa numa estrutura do DNA. Então, essas bases nitrogenadas, elas podem se combinar aos pares, mas sempre obedecendo essa regra. DNA, adenina com timina e vice-versa, DNA, citosina com guanina e vice-versa. No RNA não tem timina, ok? No lugar da timina, eu tenho a uracila, adenina se combinando com uracila e vice-versa, citosina se combinando com guanina e vice-versa. Mas na frente você vai ver como ocorre essa combinação. Bom, estou mostrando a estrutura química que está na apostila de vocês na página 3, ok? Em relação às bases nitrogenadas do DNA e nós temos do RNA. Você precisa decorar essa estrutura química? Não. Tá? Na biologia, nós vamos ficar somente com a nomenclatura. A parte química, essa estrutura química, você vai se aprofundar mais na química orgânica lá na frente, tá bom? Bom, proporção das bases nitrogenadas em moléculas de DNA de diferentes espécies. Elas sempre acontecem de forma equivalente, a quantidades parecidas. Então, no ser humano, eu tenho 30,4% de adenina. Veja que a timina tem uma proporção parecida, 30,1%. A guanina, eu vou ter em média 19,6%. Citosina, como as duas se combinam, vai ter uma porcentagem aproximada. Isso vai variar de ser vivo para ser vivo, não se decora isso. Mas se tem na cabeça, tem que ter claro essa proporção de equivalência. Se eu tenho 15% de adenina, por exemplo, eu vou ter 15% de timina. Se eu tenho 25% de guanina, eu vou ter 25% de citosina também, ok? São proporções equivalentes que acontecem nos seres vivos. Em relação aos filamentos, quantidades de filamentos. O DNA tem 2 filamentos na forma de dupla hélice. Dá uma olhadinha lá na página 5, tá mostrando essa estrutura, né, do DNA. A função está relacionada à hereditariedade, então a transmissão das características genéticas que nós recebemos dos nossos pais vem através do DNA. O RNA é formado apenas por um filamento e ele está intimamente ligado, tem como função principal participar do processo de síntese de proteínas. 2 grandes cientistas, o Watson e o Crick, né, eles descobriram a estrutura espacial do DNA, que é a estrutura em dupla hélice. Então, tá aqui mostrando, exemplificando para vocês, certo? Então, veja, são formados, o DNA é formado por 2 filamentos, e eles lembram uma espiral, como se fosse uma espiral de caderno. Como é que eles se ligam, esses filamentos? Os filamentos são ligados pelas bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas estão ali representadas pelas letras, né, maiúsculas. Então, são pontes de hidrogênio, são as ligações que acontecem entre os 2 filamentos do DNA, ok? Bom, como é que acontece a formação do DNA? Então, eu coloquei a mesma imagem do livro lá na página 4, chama-se replicação ou duplicação.
é uma das mais importantes propriedades do DNA. As partes em dupla hélice são complementares, emparelhando-se como as fitas de um zíper e mantendo-se semiconservativas no processo. O que isso significa? Na replicação, após a separação das duas cadeias da molécula, ocorre o emparelhamento de cada nucleotídeo com o recém-chegado. O encadeamento dos novos nucleotídeos forma duas moléculas de DNA. Como isso ocorre? Veja no próximo slide. Veja, o DNA mãe está ali, formado por dois filamentos. As pontes de hidrogênio, que são as ligações entre os filamentos, vão se romper. E aí, cada filamento vai receber nucleotídeos novos. O primeiro filamento, o primeiro DNA filho, recebeu ali os nucleotídeos, que estão representados em vermelho. O T, T, C, C, G, A. Por que essas letras? São bases nitrogenadas que se combinam. Lembra quando eu falei para vocês sobre as bases nitrogenadas nos slides anteriores? Então, vão se combinar o A, C, G, G, C, T. O outro filamento filho, T, T, C, C, G, A, vai receber nucleotídeos que estão no núcleo, que vão complementar esse DNA. Então, A, G, G, C, T. Daí você pode me perguntar, mas professora, são iguais os filamentos? Sim, é o DNA, é a informação genética daquele indivíduo, não pode ser diferente. Então, dessa forma, a formação de novas moléculas do DNA, elas são consideradas semiconservativas. Por quê? Porque sempre parte do DNA mãe vai ficar na formação do DNA filho, dos dois DNAs formados a partir de um filamento de DNA. Tudo bem? Deu para entender? Ok. RNA. O RNA, nós temos três tipos: o RNA mensageiro, transportador e ribossômico. O RNA mensageiro é aquele que tem informações importantes na síntese das proteínas. É uma tríade, né? São três bases nitrogenadas juntas, nós indicamos pelas letras. Chama-se códon. Então, ele é todo dividido de 3 em 3. Cada 3 bases nitrogenadas formam um códon, um RNA mensageiro. O RNA transportador, numa síntese proteica, transporta os aminoácidos até os ribossomos, onde também acontece essa síntese proteica, tá? Essa tríade de bases nitrogenadas no RNA transportador é chamado de anticódon. Ele tem o formato, coloquei ali a imagem, né, de um trevo, de uma folha de trevo, tá? Plantinha, trevinho. E o RNA ribossômico é o RNA que faz parte da estrutura do ribossomo. Então, ele está associado às proteínas que formam o ribossomo. Nós estudamos na apostila 1. O ribossomo é a organela citoplasmática responsável pela síntese proteica, né? Então, ele vai participar da formação das proteínas, ok? Como que se forma um RNA? O processo de formação do RNA é chamado de transcrição. O RNA, ele forma-se a partir do DNA. A molécula de DNA vai se abrir, é aleatório onde ela vai se abrir, e por ação de uma enzima, a RNA polimerase, nucleotídeos que estão no núcleo, nucleotídeos de RNA, vão se unir a um dos filamentos do DNA. E ali vão combinar com os nucleotídeos do DNA, formando esse filamento de RNA. Quando esse filamento está pronto, está formado, ele se desprende do DNA, o DNA se fecha e o RNA parte para o citoplasma, onde ele vai participar da síntese de proteínas. Aqui a tabelinha que está no livro de vocês, na página 7, ok? Então, com as principais diferenças entre o DNA e o RNA,
certo, gente? Aqui você pode dar um pause no vídeo, pode dar uma paradinha, e aí você vai responder os exercícios da página 8, da página 9, tarefa proposta da página dos exercícios de número 1 até o 10, responde os exercícios, dá uma lida no texto da apostila, né? Marque as partes principais, importantes dali, e aí depois que você fez isso, vá para a segunda parte do vídeo, certo? Bom, a segunda parte do vídeo, vamos começar na página 12. Eu mudei um pouquinho a ordem para dar continuidade ao nosso raciocínio, né? Na formação do DNA, formação do RNA e agora na síntese de proteínas. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Quando o códon AUG, ele é traduzido, o RNA transportador com anticódon UAC liga-se a ele, trazendo o aminoácido correspondente, metionina. Você não vai precisar decorar nomes de aminoácidos. Todos eles, quando necessário no exercício, eles são informados ao aluno, tá? Então, veja ali, a síntese de proteínas começa com a tradução desse aminoácido, primeiramente, a metionina, certo? Na figura A, você vê aquela estrutura, aquele desenho redondinho, é um ribossomo. E a fita de RNA mensageiro, tá? Ela vai se encaixar no ribossomo. Quando ela se encaixa no ribossomo, vem o RNA transportador, certo? O RNA transportador tem esse formato de uma alça, parece um S gordinho, né? E ele vai me dizer qual é o aminoácido correspondente ao códon que está no RNA mensageiro. Tá vendo ali, ó? O RNA mensageiro me traz a mensagem que precisa ser traduzida, por isso o nome tradução. Ele não tem essa informação, eu não sei que aminoácido. Aí você pensa, professora, por que aminoácido? Porque as proteínas são formadas pela união de aminoácidos. Então, veja, o AUG, né, tem que se ligar no transportador, ao anticódon UAC. São bases nitrogenadas que se combinam. E essa ligação corresponde ao aminoácido metionina, certo? Bom, temos o segundo, né? O segundo aminoácido para ser formado. Então, no RNA mensageiro, tá ali, ó, a sequência, a trinca de base, CGA. Vem o RNA transportador, que parece um S gordinho, e ele vai encaixar dentro do ribossomo. Ele traz a resposta, ele traz a tradução dessa mensagem. É o GCU, arginina, ok? Vai acontecer a ligação entre os aminoácidos, a ligação peptídica. E aí, continua. Olha lá. O RNA transportador primeiro da metionina sai, e aí entra outra trinca de bases. E vai ser traduzida através do outro tipo de RNA transportador que vai trazer o aminoácido valina, tá? Então, assim, sucessivamente, a proteína é formada, tá? Em um polissomo, veja que tem vários ribossomos ligados, tá? Nessa estrutura verdinha, né? Se deslocam simultaneamente pelo mesmo RNA mensageiro, enquanto moléculas da mesma proteína vão sendo produzidas. As setas mostram o sentido do deslocamento de cada ribossomo, ok? Formada a proteína, todas essas estruturas vão se separar. Esse esqueminha é muito importante, você anota na sua apostila, tá? Você põe num cantinho aí, ou no seu caderno.
que essa sequência de formação, ela é obrigatória. Primeiro eu tenho o DNA, pela replicação, duplicação, depois pela transcrição, a formação do RNA e, por fim, a tradução, formação de proteínas, né? Então, todas as nossas proteínas estão intimamente ligadas ao nosso DNA. Código genético. Agora voltamos um pouquinho na apostila, lá na página 9, tá? O RNA mensageiro contém mensagens que ensinam os ribossomos como sintetizar proteínas específicas. As mensagens devem codificar 20 aminoácidos que entram na composição das proteínas. O código empregado nesse processo é conhecido como código genético. Cada aminoácido é codificado por uma trinca de bases chamada de códon, que a gente já viu. Aqui tem a tabela, né? No nosso código genético, na página 11, ele é chamado universal e degenerado. Universal porque os mesmos códons em diferentes organismos codificam os mesmos aminoácidos, não vai mudar. Degenerado porque códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Então, para o mesmo aminoácido, eu posso ter trincas diferentes, tá? Bom, muitas vezes acontecem mutações numa trinca, num códon, e isso não vai mudar em nada, tá? Às vezes são mutações genéticas que mudam o aminoácido, e às vezes tem mutações genéticas que não mudam o aminoácido. É o que está mostrando a mutação 1, às vezes uma letrinha, uma base, vai mudar toda a estrutura da proteína. Mas às vezes uma base só não vai alterar a formação, porque ele é degenerado, né? São várias trincas que codificam o mesmo aminoácido, certo? Então, aqui está mostrando mais essa formação. Existem partes do DNA que não são codificadas, que não vão participar, então elas não fazem parte, são chamadas de introns, tá? Mutações gênicas, é o que eu falei para vocês. Às vezes, uma substituição de um códon ou de uma base nitrogenada pode trazer algum problema ao indivíduo, às vezes não. Um exemplo clássico é a anemia falciforme. A anemia falciforme é um tipo de anemia que há uma mutação, uma mudança numa base, ok? Veja lá, ó, o DNA é CTT, o normal da hemácia. E o da anemia falciforme mudou, alterou ali, ficou CAT. No RNA mensageiro, a mensagem que vai para a formação da proteína vai ser totalmente diferente, é outro aminoácido. E isso vai interferir na forma da hemácia. Na anemia falciforme, a hemácia, ela tem essa forma de meia-lua, né? E traz sérias consequências para o indivíduo, certo? Manipulação genética. A manipulação pode acontecer no meio dessas bases nitrogenadas, como vocês viram até agora, né? Os seres vivos transgênicos, a gente já conversou sobre eles, né? Tem esse símbolo de um triângulo com o T no meio, que ele indica que esse alimento, ele tem um material genético de uma outra espécie, de um outro ser vivo, ok? Então, aqui são alguns exemplos. E essa manipulação genética também ela é muito utilizada, né, não só de maneiras a trazerem prejuízos, mas também a trazerem benefícios. Esse esqueminha que tem na apostila de vocês, está lá na página 15, você depois pode analisá-lo melhor, com mais calma, mas ele vai mostrar um processo de formação de hormônios, né, como o hormônio do crescimento, até também como a insulina, feita em laboratório, através de uma técnica chamada de DNA recombinante. E é usado o DNA da bactéria, o plasmídio. Lembra o plasmídio? É um DNA circular que a bactéria tem, que não tem nada a ver com o material genético dela. Então, em laboratório, usa-se esse plasmídio para combinar, né, com o material genético de uma célula que eu tenho interesse em produzir algum produto. No caso aqui, o exemplo, né, um hormônio do crescimento. Então, é feito isso para que haja
a capacidade de pessoas que precisam de um tratamento com esse hormônio, elas adquirem com maior facilidade, né? De uma forma industrializada. Ok? Tudo bem, gente? Então agora, depois dessa segunda parte, você responde os exercícios da página 16 até da 16, vai até a página, os complementares, tarefa proposta, até a página 23, ok? Tranquilinho? Bons estudos para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.